Vamos falar agora aqui do Brasil. Chega de complexo de vira-lata. Vamos falar do Brasil. Vamos falar de Jair Bolsonaro. No CPAC, Conferência de Ação Política Conservadora Brasil, que foi realizada a conferência no balneário de Camboriú, Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, destacou o papel central de Jair Bolsonaro na condução do partido, afirmando que, abre aspas, Bolsonaro é quem decide a vida do PL hoje. Lógico, só ele tem voto. Além disso, Valdemar elogiou o trabalho de Eduardo Bolsonaro, apontando-o como um potencial candidato ao Senado por São Paulo em 2026, embora essa decisão ainda dependa do próprio Jair Bolsonaro. Enquanto isso, Ricardo Salles, deputado eleito com mais de 600 mil votos pelo PL em São Paulo, anunciou também planos de concorrer ao Senado em 2026, ao lado de Eduardo Bolsonaro, durante esta conferência CPAC. Salles, então, expressou seu desejo de fortalecer a presença da direita no Senado, criticando a atual inclinação esquerdista da casa. Apesar de ter recebido convite para retornar ao Novo, não confirmou se disputará vaga por este partido. Então vamos conversar agora sobre Jair Bolsonaro. Vamos começar com o professor Manuel Furriela, depois com o Leandro Ferreira. Num país polarizado e dividido, em que 30% quer um candidato, outros 30% quer outro candidato, os outros 30% não quer nenhum dos dois e vota no menos ruim, como você vê ainda hoje a liderança de Jair Bolsonaro e existe algum paralelo com Donald Trump? É interessante que o Brasil, mesmo passados aí tantos meses, né, das eleições presidenciais, ainda continua essa polarização. Então a gente tem dois fenômenos interessantes, curiosos aí. Alguns apostavam na perda de prestígio, de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele mantém ainda um percentual bem representativo do eleitorado. E o outro, propriamente, né, é de que o presidente Lula conseguiria ampliar essa margem. Então, há um desafio para o governo atual brasileiro em aumentar esse percentual de participação, né, de popularidade ou de votos que consiga angariar. Tanto é que a gente tem acompanhado também aí nas pesquisas sobre as eleições municipais, e isso continua se refletindo. A grande força, o call, né, que a gente chama, que tanto tem Lula quanto Bolsonaro. Então, acho que mais do que estudar por que um tem bastante popularidade e o outro não conquistou, né, manteve-se mesma situação, acho que a gente precisa estudar por que o cenário continua assim, tão dividido. Eu acho que um dos pontos que faz com que a gente entenda isso é o governo atual brasileiro tentar entender as demandas da sociedade e continuar aí numa agenda, ou preparar uma agenda de superação de problemas. A gente tem, por exemplo, a questão de segurança pública, que não tem sido bem endereçada em termos federais, apesar da alegação que ficaria por conta dos estados. Você tem uma série de agendas que precisam ser conduzidas para essa conquista. Mas o ponto aqui é, o Brasil continua dividido, as eleições municipais vão mostrar isso e nós temos muitos desafios em relação a esse aspecto, principalmente para que se construam novas candidaturas nas próximas eleições presidenciais que não sejam candidaturas nem apoiadas por um nem pelo outro. Ao que tudo indica, a gente vai ter um repeteco nas próximas eleições presidenciais. Leandro Ferreira. Olha, eu acho que está dado que o Brasil continuará polarizado, né? Não vejo muita saída. Agora, é uma polarização que precisa ser colocada nos termos mais precisos, né? Eu não acho que a polarização que nós vivemos seja de dois polos radicalizados. A polarização que nós vivemos é de uma política orientada por esse tipo de pensamento conspiratório internacional, como esse ordenado por essa conferência realizada em Balneário Camboriú, onde você tem, inclusive, um presidente quebrando protocolos diplomáticos, visitando o Brasil sem visitar o presidente do país, né? Então, essa teoria da conspiração que circula nesse tipo de espaço, né? Inclusive com consequências muito graves,
né? E um campo que se organiza de forma diversa. No Brasil se organizou de forma diversa em torno do Lula, na França se organizou de forma diversa com os ecologistas, com o Partido Verde, com a esquerda, com os socialistas, né? Então, me parece que já chega de tratar a polarização nos termos de dois polos igualmente radicalizados. É o contrário disso. A gente está tendo uma visão secular, uma visão humanista, resistindo ao avanço de uma coisa que é orientada pelo obscurantismo. Agora, vamos falar sério, né? O Bolsonaro perdeu a eleição em 2022 gastando recurso do caixa do governo que não tinha, né? Queimou investimento da Petrobras, vendeu ativos para poder pagar benefícios que ele mesmo não se comprometeu a continuar se ganhasse a eleição em 2023. Né? Endividou o povo com aquele consignado do Bolsa Família, do Auxílio Brasil à época, né? E agora as pessoas estão pagando as suas dívidas, coisa que o governo atual está tentando resolver, por exemplo, com programas como Desenrola, o Pé de Meia. Né? Então, é uma ilusão achar que o Bolsonaro vai chegar em 2000, ou o candidato que represente o Bolsonaro vai chegar em 2026 com a mesma força, porque simplesmente não vai ter o caixa de governo, não vai ter indicado na PRF para bloquear a estrada, não vai ter absurdos ao seu alcance para poder fazer política, por mais que o orçamento secreto ajude numa prefeitura, ou o Tarcísio aqui em São Paulo, né, que também está naufragando, né, porque, afinal de contas, se vende como alguém capaz de administrar uma economia com ponto de vista liberal e fracassa no projeto de privatizar a Sabesp, que está sendo entregue a preço de banana para uma empresa sem experiência. Né? Então, acho que a gente tem aqui desafios em torno desse tema polarização, que são por parte dos analistas também. Enxergar, primeiro, que polarização não é igualmente radicalização. E segundo, né, que o Bolsonaro não vai ter em suas mãos a máquina que permitiu que ele tivesse um bom desempenho em 2022, prestes, inclusive, a ganhar a eleição contra o presidente Lula. No mais, gente, conduzir aqui o país com a responsabilidade que precisa ter. Agora temos eleições, esperamos que ela não seja uma eleição pautada novamente por fake news, né? E sim por debate das cidades, que é isso que as pessoas esperam, inclusive lá em Balneário Camboriú, né? Onde o Bolsonaro passa diversos finais de semana, inclusive jogou de paraquedas o filho lá para ser candidato a vereador agora.